Continuando agora, chegamos para falar sobre a população e economia e os povos da região ártica. Os povos do Ártico estão agrupados em diversas tribos, principalmente de origem mongólica, que somam-se ali cerca de 700 mil habitantes. Podemos destacar os esquimós, autodenominados inuites, que são o maior grupo deles, que ocupam desde regiões da Rússia, do Alasca e também da Groenlândia, e também os lapões, que são autodenominados povo Sami, que estão ali na região da Lapônia, que está ali no norte da Europa, entre a parte europeia da Rússia, a Suécia, a Noruega e também a Finlândia. Temos aqui a imagem de um iglu e uma família esquimó aqui, uma família inuit. Os inuits moram em iglus durante o inverno e no verão acabam montando tendas feitas com pele de rena principalmente. Economicamente, eles acabam vivendo de duas formas: da caça e pesca. Recentemente passaram a se dedicar também ao nomadismo, pastoril de rendas. E em algumas regiões existem diversas fazendas de renda que acabam produzindo carne, leite e pele e acabam se transformando em uma importante fonte de renda para essas populações inuites, tanto no Canadá como também na Groenlândia e em parte da Rússia. No início do século XX, alguns países cresceram o interesse sobre a região ártica, principalmente esses três: Rússia, Estados Unidos e Canadá. Isso acabou prejudicando muito as populações inuites na região, que já moravam há centenas de anos. Esses países e empresas deles praticavam uma caça indiscriminada a animais e a pesca de peixes era muito desregulada, muito desenfreada. Esses peixes, que acabavam servindo de alimento para as comunidades, acabaram sumindo. A exploração de recursos naturais como ouro e petróleo crescia ano após ano. A situação começou a melhorar apenas nos anos 1970, quando inuites do Alasca acabaram fazendo um acordo com os Estados Unidos e no Canadá, esses grupos acabaram conquistando autonomia política e criando o chamado território de Nunavut, que está ali, faz parte, tem ali uma grande representatividade política dentro do Canadá. Os lapões, ou povos samis, hoje calculam-se que existam 80 mil lapões vivendo entre a Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Eles são mestres na criação de renas e mantêm esse animal uma relação muito grande, uma relação ancestral, uma vez que o mamífero é resistente e a eles é um recurso vital, promovendo carne, pele, fundamentais para a sobrevivência desses povos nessa região. Eles acabam dividindo as estações do ano em 8, pastoreiam as renas sob temperaturas congelantes e reverenciam a aurora boreal. Temos aqui imagens de uma cabana lá do povo Sami e aqui alguns grupos com roupas típicas. Os lapões foram muito oprimidos durante muitos séculos, principalmente pela expansão de reinos, como o Reino da Suécia, o Reino da Noruega e também pelo Império Russo. Recentemente, assim como aconteceu com os esquimós, os lapões receberam alguns direitos devidos a eles e, principalmente no caso da Noruega, em 2000, acabou criando um fundo monetário para o desenvolvimento dessas pessoas, desses lapões que vivem ali na Noruega. Em 2019, o filme Frozen da Disney acabou estreando e trazendo bastante da cultura lapônica para as telinhas do cinema, onde foi representado ali como o povo fictício Nortundra. Sobre as questões ambientais na região do Ártico, a exploração intensiva das minas de carvão, dos poços de petróleo e do gás natural tem causado sérios danos ambientais ao Ártico. Diretamente, essas atividades aumentam a liberação de gases de efeito estufa, como o CO2 e o metano, o que acaba acelerando ainda mais as mudanças climáticas e ambientais. Nos últimos anos, o aquecimento da atmosfera tem acabado provocando na região, de acordo com a NASA, o descongelamento do solo, a chamada permafrost. O permafrost são lugares onde o solo permanece sempre congelado. Nesses lugares existem muita matéria orgânica que está ali, quietinha, mas quando a temperatura começa a aumentar, esse material orgânico começa a entrar em decomposição, liberando ainda mais carbono e acelerando ainda mais o efeito estufa. Ou seja, quanto mais quente,
mais efeito estufa vai ser mais gases de efeito estufa vão ser liberados pelo permafrost e gerando ali mais calor. Dessa forma, o degelo do Ártico influencia bastante o aquecimento global, pois esse gelo é fundamental para manter o equilíbrio do clima, uma vez que ele acaba refletindo muito melhor a luz e o calor do Sol de volta para o espaço do que a água do oceano, que acaba segurando ainda mais essa temperatura nas águas e aquecendo a atmosfera como um todo. As alterações climáticas no Ártico têm aumentado muito nos últimos anos e podem ter consequências graves, como o desaparecimento de diversas espécies que eram adaptadas a condições climáticas na região e que estão perdendo seu habitat. Outro ponto é os prejuízos para a agricultura, uma vez que, além do fornecimento de matérias-primas, acabam gerando conflitos, fomes, justamente pelas mudanças climáticas, além da redução da camada de gelo influenciar em cheias mais fortes, em secas cada vez mais longas. Em 1996 nasceu o chamado Conselho do Ártico, criado pelos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islândia, Suécia, Noruega, Finlândia e Rússia, que tem como finalidade buscar uma cooperação entre esses países e assim promover um desenvolvimento sustentável e proteger o ambiente da região ártica. Os ursos polares acabam sendo um dos principais animais que sofrem com essas mudanças climáticas, uma vez que sem o gelo eles não conseguem se camuflar tão bem assim, que acaba dificultando eles a caçar e emagrecendo e fazendo com que eles morram muitas vezes de fome. Ficamos aqui com essa parte, aqui uma imagem da cidade de Helsinki, na Finlândia. Continuaremos a seguir no próximo vídeo com a região polar antártica.